Martins de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Suicidas, do Rafael Montes. Esse é o único livro do Rafael que eu ainda não tinha lido, então agora eu completei a coleção, li os 4 livros lançados por ele. E antes de começar a falar desse livro, eu vou deixar para vocês aqui um recadinho do próprio Rafael Montes. Pessoal, aqui é o Rafael Montes, eu estou aqui com a Ju do Cantinho Ju Oliveira. Sigam e acompanhem as resenhas e vamos bater papo sobre literatura. Valeu! Viu que máximo? Nossa, ontem foi um encontro com ele aqui em Maringá, um bate-papo assim muito bacana mesmo. Eu adorei, foi mais de 2 horas assim de muita conversa, ele respondendo nossas perguntas, assim, foi incrível, foi sensacional. E depois ele deu autógrafo, conversou com um por um, tirou foto na maior paciência, na maior alegria, assim, de estar ali. Nossa, ele é perfeito, é maravilhoso. Se eu já admirava ele pelo escritor que ele é, agora pela pessoa, assim, aumenta minha admiração muito mais ainda. Tá, mas bora falar de Suicidas. Esse livro aqui provavelmente é o mais lido dele, assim, que mais pessoas já leram, por ser o primeiro que foi lançado. E só agora eu tive a oportunidade de ler. Eu recebi da Companhia das Letras essa edição nova, que vem com um capítulo extra. Então assim que chegou eu fiquei assim super eufórica, ansiosíssima querendo ler. E como ele já estava para vir aqui mesmo, já estava sabendo, então eu corri e coloquei ele na frente das minhas leituras e para terminar de ler antes desse encontro. Esse livro foi escrito pelo Rafael Montes quando ele tinha apenas 17 anos. Quando ele começou a escrever ele tinha 17 anos. E é incrível imaginar que esse aqui possa ter sido o primeiro livro de um autor. Já aconteceu várias vezes de eu ler livros de um autor, começo lá pelo 5º, 6º livro que ele deu, depois vou voltando e daí sim eu vou ler o primeiro. E daí você percebe, depois que você conhece a escrita dele, você percebe assim nitidamente aquele grau de elevação. O autor foi melhorando livro após livro, a sua escrita, a fluidez do texto, assim, a gente percebe bem nítido, assim. No caso do Rafael, isso não se percebe, porque ninguém fala que esse é o primeiro livro escrito por um autor, um jovem, um adolescente de apenas 17 anos. Nesse livro a gente vai conhecer a história de 9 jovens cariocas, de classe média, média alta ali assim, são todos universitários, e cada um deles coloca na cabeça que tem um motivo para acabar com a sua própria vida. O Zack é o mentor dessa história, aparentemente, é ele que vai fazer os convites, que vai chegar nos amigos, quem vai fazer a cabeça daqueles que estavam com um pouco de dúvida. Ele acabou conseguindo fazer com que cada um caísse na jogada dele, ele fez a cabeça de cada um desses amigos, só que eles foram por livre e espontânea vontade, nenhum deles foi forçado a fazer isso, menos um, digamos assim, o Dan, que ele foi meio que sem entender o que estava acontecendo, mas eu não vou entrar nesses detalhes porque eu não quero soltar spoiler nesse vídeo. A história vai ser contada sobre 3 pontos de vista. Do Alê, que é quem conta essa história para nós, na verdade são anotações do caderno do Alê, que a delegada, a encarregada do caso, acha, e a gente acaba conhecendo também essas anotações de algumas semanas, alguns meses antes dessa roleta russa. A gente vai ter também uma conversa, uma reunião entre a delegada e a mãe dos jovens, dos 9 jovens, são 8 mães, que no caso a Maria João e o Lucas eram irmãos, então é uma mãe no caso, né? São 8 mulheres ali, para tentar debater, conversar e descobrir o que levou esses jovens, o que causou essa vontade súbita de todos se juntarem e acabarem com suas vidas. E o terceiro ponto de vista, e o mais incrível de todos, é um livro que o Alê estava escrevendo. Na verdade, o sonho da vida dele era ser um escritor. Ele é um estudante de direito, mas o grande sonho da vida dele era ser um escritor famoso, reconhecido e muito bem vendido. Então ele tem a ideia, assim que ele toma a decisão de fazer parte dessa roleta russa, ele tem a ideia de escrever um livro em tempo real. Então ele começa, assim, desde o momento em que ele decide fazer isso e que os amigos topam essa loucura, ele começa a escrever esse livro em tempo real. Tudo que está acontecendo ele está escrevendo, está rolando um diálogo ali, ele está anotando ali no livro dele. Assim que um dos amigos acaba morrendo, se matando, né, com um revólver na cabeça, ele narra assim, detalhadamente os fatos. E é incrível essa parte do livro do Alê. Tem cenas assim muito fortes, muito chocantes nesse livro, já é a cara do Rafael Montes esse livro, desde a primeira, é a marca registrada dele, já está aqui no primeiro livro dele, sem dúvida. É uma história que pode chocar os leitores um pouco mais desavisados, que não estão esperando o que vem pela frente. É uma história bem brutal, bem sangrenta, assim, e tem aquele mistério no ar também, que eu não vou entrar em detalhes, assim, em que parte que fica esse mistério. Mas a história é muito bem escrita, é muito bem montada.
Eu confesso que alguns dos jovens eu achei que tinham assim, que não, na verdade não tinham motivos suficientes para se matar. Mas é que a gente não pode julgar, né? Nem na literatura, digamos assim. Porque alguns motivos eram gravidez na adolescência, homossexualismo não divulgado, não era escondido dos pais, era um homossexual enrustido e vários outros motivos, assim, mas eu acho que nem todos tinham um motivo 100% sólido para tirar sua própria vida. Mas as cenas de cada uma dessas mortes, assim, foi muito bem arquitetada, foi muito bem escrita, muito bem descrita. A gente se sentia dentro daquele porão, eles estavam todos dentro de um porão fazendo essa roleta russa, somente os jovens nesse lugar. E a gente praticamente via, sentia o cheiro daquele lugar, sentia a opressão daquele lugar abafado. É muito incrível a sensação de ler um livro assim tão bem descrito. Gente, o que é a última frase desse livro? Eu tive o prazer de perguntar pessoalmente para o Rafael Montes se a última frase, na verdade as últimas palavras, assim, a última palavra que está escrito nesse livro, se quando ele começou a escrever essa história, se quando ele decidiu fazer esse livro, se ele já tinha na cabeça dele a última frase desse livro. Entendedores entenderão, vocês que já leram vão saber do que eu estou falando. Ele disse que sim, que desde que ele criou essa história na cabeça dele, ele já sabia que a última frase seria a que está aqui dentro, que é assim, a mais incrível de todas que eu já vi, em todos os livros que eu já li na minha vida. Eu, como já disse pra vocês, já confessei que eu tenho um péssimo mau hábito de pegar o livro assim que eu recebo, só pego e faço assim, dou uma olhadinha, já pensou se eu viro pra cá vocês verem? Dou uma olhadinha na última frase assim, e eu infelizmente fiz isso nesse livro. Ai, que ódio de mim mesma. Fiz isso, mas daí eu fiquei com aquilo na cabeça, tentando imaginar, será? Só que em nenhum momento eu consegui ter convicção de que seria isso que aconteceu realmente aqui. Aí eu pensei, não, é outro tipo de coisa, que eu também não posso citar, senão vocês vão descobrir. Mas é incrível, mais uma vez eu repito, não façam isso, não leiam a última frase do livro nunca, jamais. Não façam como eu. Mas é sensacional esse livro, é incrível. Agora ficou assim, já que eu li todos os livros dele, a minha ordem de preferência é Jantar Secreto, Suicidas, Dias Perfeitos e O Vilarejo. E eu falei isso pra ele e ele concordou que a ordem dele, dos favoritos dele, também é essa mesma, a mesma que eu escolhi. Eu fiquei toda, né? Gente, então é isso. Se você ainda não leu nenhum livro do Rafael Montes, por favor, leia. Comece por Suicidas, que já é um livro incrível, fantástico. Se você não leu nenhum, você pode começar a seguir a ordem certa, a ordem cronológica dos livros dele, que é Suicidas, Dias Perfeitos, Vilarejo e Jantar Secreto. São livros incríveis, são maravilhosos, são muito bem escritos. Tem suspense, tem terror psicológico, é cheio de carga dramática nas histórias dele também, tem muita tensão mesmo. Eu super indico, se você ainda não leu Suicidas, já leu os outros, mas não leu esse, leia, por favor, e depois vem me contar o que significa essa última frase desse livro. Vem conversar comigo. Lá no nosso grupo do Facebook, eu já abri um tópico pra gente conversar com spoiler, pra quem já leu, que muitas pessoas realmente já leram esse livro. E lá a gente conversou sobre coisas assim, com spoiler mesmo, e é muito gostoso ter esse grupo pra gente poder debater essa parte de spoilers, pra poder debater sobre o livro quem realmente já leu. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para ajudar na divulgação, se inscreve aqui embaixo para ficar de olho em todas as novidades, e é isso. Beijo, até o próximo, tchau!